Boa noite, meus irmãos. Tudo bem, gente? É uma alegria muito grande poder trazer essa palavra aos irmãos. É engraçado porque aqui de cima parece que todo mundo fica menor, né, pastor? Aqui embaixo parece que está todo mundo mais próximo, mais junto. Mas aqui de cima parece que a impressão que a gente tem é que todo mundo diminui um pouco. É uma alegria muito grande porque há 1 ano e meio de pandemia, né? Poder ver os irmãos novamente retornando, voltando, e poder ver a igreja cheia novamente, né, pastor? É uma alegria muito grande para a gente, irmãos. Bem, vamos lá para a nossa palavra. Hoje a gente vai estudar o Evangelho segundo João. O Evangelho de João. Abram suas Bíblias em João, capítulo 14. João 14, a partir dos versos 15, a partir do verso 15. Nós vamos ler, meus irmãos, João 14, dos versos 15 ao verso 31. João 14, 15 ao 31. Depois que nós lermos esse trecho, eu gostaria que os irmãos ficassem com as Bíblias abertas, porque nós vamos andar um pouco, tá? Na Bíblia hoje. Então vamos lá. A Bíblia fala assim, João 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Verso 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas. São de meu Pai, que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Esse é o nosso texto de hoje.
Vamos orar novamente? Vamos fechar os nossos olhos? Deus, como nós somos gratos pela palavra do Senhor, Deus. Que nessa noite o Senhor venha continuar falando conosco, continuar vindo em nossa direção. Que o Senhor esteja no nosso coração, que o Senhor me prepare para falar para os meus irmãos, que os meus irmãos estejam dispostos a abrirem os seus corações para ouvirem a palavra do Senhor, a exposição da palavra do Senhor. Esse é o nosso pedido ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O nome do nosso sermão, meus irmãos, nessa noite, é a presença de Deus com o seu povo. Então nós vamos falar sobre a presença de Deus com o seu povo. Como ocorre essa presença de Deus com o seu povo? É isso que o texto de João está nos dizendo, tá? Jesus falando o seguinte: olha, eu vou estar junto ao Pai, mas o Consolador, o Espírito Santo, permanecerá com cada um de vocês. É isso que Jesus está dizendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Basicamente, irmãos, nós temos 4 evangelhos na nossa Bíblia. Nós temos 4 evangelhos na nossa Bíblia. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Então nós temos esses 4 evangelhos na nossa Bíblia. Tem algumas especificidades desses evangelhos. Cada evangelho vai trazer uma mensagem a partir do ponto de vista do seu autor. Por exemplo, para Mateus ele vai retratar Jesus como Messias, o enviado de Deus. Marcos, de acordo com a sua visão, de acordo com a sua opinião, Jesus ele seria o servo sofredor. Lucas, ele entende Jesus como filho do homem. É interessante que no Evangelho de Lucas, a gente vai se deparar com esse termo, o filho do homem. Esses 3 evangelhos primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelhos, nós chamamos esses evangelhos de evangelhos sinóticos, tá? Nós chamamos esses 3 primeiros evangelhos de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos, né? Por que nós damos esse nome, esse termo aos 3 primeiros evangelhos? Porque é o seguinte, esses 3 primeiros evangelhos, ao que parece, possuem uma mesma fonte. Então, o ponto de partida dos 3 primeiros evangelhos ao que nos parece, é o mesmo ponto de partida, tá? Por exemplo, tem algumas questões interessantes que é o seguinte. O Evangelho de Marcos, ele possui 90% de Mateus e Lucas, o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Lucas, ele possui 60%, algo em torno de 60% dos demais evangelhos também, dos 3 primeiros evangelhos. Agora, nós estamos lendo aqui o livro segundo João, o evangelho, ou seja, a passagem de Jesus na terra, de acordo com a opinião de João. Então, João, ele é um evangelho que não possui a mesma relação, a mesma característica dos demais 3 evangelhos. Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos que compartilham muito da sua estrutura. A sua estrutura é bastante semelhante, tá? A respeito dos relatos de Jesus. Agora, esse último evangelho, que é o evangelho segundo João, ele possui algo muito específico, ou seja, um ponto de vista próprio, um ponto de vista único. Então, isso nos leva a compreender aquilo que João vai nos dizer a partir de agora. Por quê? Porque ele possui um ponto de vista único. A percepção de João dos evangelhos a respeito do relato e da vida de Jesus é uma percepção única, uma opinião única em relação aos demais evangelhos. Mas o que João vai falar então, né? A partir desse geral, dos 4 evangelhos, João ele vai se apresentar como testemunha ocular de Jesus. Ou seja, João ele não teve acesso a uma fonte que falava de Jesus. João, ele viu Jesus. Tá? Ele presenciou tudo aquilo que ele relatou.
Abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que João está falando aqui? João, ele está, meus irmãos, basicamente dizendo o seguinte: olha, eu vi esse Jesus. Eu vi tudo aquilo que eu vou relatar aqui para vocês. É por isso que essa passagem ela está aí logo no começo do Evangelho segundo João. Ele está falando o seguinte: olha, eu vi esse Jesus. Eu vi ele aqui na terra. Tá? É isso que ele está dizendo. Além disso, tem uma característica interessante. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5. João vai dizer o seguinte, capítulo 5, verso 2. Ele vai falar assim: há em Jerusalém, no verso 2, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Percebam que João ele conhece profundamente a geografia de Jerusalém. Ele conhece profundamente aquela cidade. Ele sabe e ele esteve lá vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo em seu ministério. Além disso, irmãos, tem uma característica interessante que é o seguinte: Jesus, ele morreu aproximadamente com 33 anos. 33 anos. A Bíblia, os evangelhos, vão nos trazer os relatos de Jesus dos últimos 3 anos de vida. Tá? Então, dos 33 anos que Jesus viveu, os evangelhos nos trazem os relatos dos últimos 3 anos de vida de Jesus sobre a terra. Ou seja, os outros 30 anos não se entra muito em detalhe, né? Há alguma menção, algo do tipo, mas não é detalhado os primeiros 30 anos de Jesus. Pois bem, a finalidade do Evangelho de João é demonstrar que esse Jesus que ele viu passando ali naquela região, que ele viu em Jerusalém, que ele viu naquela cidade, o qual ele foi testemunha ocular, esse Jesus, esse cara que ele viu, é Deus. Ele viu, ele presenciou tudo aquilo, e ele está falando o seguinte: olha, aquele Jesus, ele é Deus. Ele não é uma pessoa, um homem com características que revolucionariam o mundo, a forma do mundo ver, enxergar a vida. Não é isso. Esse Jesus que eu vou falar para vocês, esse Jesus é Deus. Ele é Deus, ele é o próprio Deus sobre a terra. Ele é o próprio Deus andando com a gente. Ele é o próprio Deus aqui conosco. É isso que João vai dizer. É isso que João está dizendo. Uma característica marcante do Evangelho do João são os discursos de Jesus detalhados em comparação aos outros evangelhos. Ele vai falar detalhadamente a respeito de algumas questões relacionadas a Jesus, coisa que os outros evangelhos não fizeram. O foco dos outros evangelhos não era o mesmo. Mas então João ele vai complementar a nossa percepção a respeito de Jesus. Ele vai complementar essa percepção que nós temos. Ele vai falar coisas que os outros não falaram. Jesus, ele é apresentado em João, primeiramente como pão da vida. O capítulo 6, Jesus, ele é apresentado por João como aquele que é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão não mais terá fome, coisas do tipo. Além disso, ele vai falar no capítulo 8 que ele é a luz do mundo. Ele vai falar o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que ilumina. É interessante a gente repensar sobre a luz. A luz é aquela que ilumina, é aquilo que possibilita que nós enxerguemos o mundo, que nós enxerguemos a realidade, que nós enxerguemos as coisas. É a luz que possibilita isso. E ele vai falar o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo. Vocês não vão ter uma percepção correta do mundo se não for por meio de mim.
Vocês não vão enxergar da forma certa se não for por meio de mim. Além disso, no capítulo 10, Jesus ele é apresentado, então, como bom pastor. Ou seja, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Tem uma questão interessante também, meus irmãos, que é João capítulo 1. João capítulo 1, ele vai falar assim, no princípio, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Essa palavra, no princípio, é exatamente a mesma palavra de Gênesis 1. A palavra de João, no capítulo 1, a primeira palavra, é exatamente a mesma palavra que está em Gênesis. No princípio. No princípio. Então essa é a primeira palavra do Evangelho de João, que ele está dizendo, olha, esse Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Ele estava lá no princípio. E ele está aqui, agora, com vocês. É isso que João está dizendo. Percebam a profundidade disso. Percebam a profundidade do Evangelho de João. Um belo dia, lá onde eu trabalho, eu sou professor, uma professora, ela teve uma ótima ideia. Ela falou assim, presta atenção, ela falou assim, o que vocês acham de nós fazermos um consórcio? Essa professora diz para os outros professores. O pastor deve ter ouvido esse tipo de coisa. No meio, os demais professores devem ter ouvido esse tipo de coisa já. Aí essa professora, irmãos, ela teve essa ótima ideia. O que vocês acham da gente fazer um consórcio? Aí os demais professores, inclusive eu, né, a gente falou assim, é uma ótima ideia esse negócio, hein? Vamos fazer isso aí. Vamos fazer esse consórcio. Aí essa professora começou a ir atrás dos outros professores para fazer o consórcio. Precisava de 10 pessoas, ela foi atrás dos outros professores, falando, vamos fazer um consórcio. Só que é o seguinte, essa professora diz, a gente vai fazer esse consórcio, só que eu preciso ser a primeira. Tudo bem, né? Gente, os demais professores, beleza, não tem problema não. Você pode ser a primeira. Aí ela falou assim, só que é o seguinte, o fulano de tal, lá da outra escola, professor também, ele falou que ele quer entrar, que ele quer participar, e ele vai ser o segundo. A segunda pessoa no consórcio. Aí a gente falou, tá, tudo bem, beleza. Não tem problema nenhum. Os professores começaram a fazer os planos. Não, eu preciso de dinheiro para fazer uma viagem, eu preciso de dinheiro para trocar de carro, eu preciso de dinheiro fazendo outra coisa, né? Tudo bem. Aí, todos os professores, tá bom. Aí ela falou assim, só que é o seguinte, a minha irmã, ela quer participar do consórcio também. Ela vai ser a terceira pessoa do consórcio. Aí a gente olhou assim, né? Mas tudo bem, né? Pode ser. A gente fazendo planos futuros, a gente não está precisando do dinheiro agora, é uma forma da gente guardar dinheiro, economizar um pouco. É uma boa ideia. Aí acabou, meus irmãos, o seguinte. Nessa onda aí do consórcio, precisava de 10 pessoas. Aconteceu que o primeiro professor que trabalhava lá com a gente, professora, ela foi a quarta pessoa a pegar o consórcio. Ela seria a quarta pessoa a pegar no consórcio. Só que, quando chegou no mês da professora pegar o consórcio, a outra professora que organizou o consórcio pediu transferência. Cascou fora, mudou de estado. Aí os outros 6 professores, 7 professores, que ela seria a primeira, o fulano de tal o segundo, o ciclano o terceiro. Os outros 7 professores ficaram todos chupando o dedo, depois de terem pago 3 meses de consórcio. 3 ou 4 meses. Só tem um problema, meus irmãos. O problema é que essa professora, que organizou o consórcio, que foi atrás de todo mundo, ela tinha muita credibilidade no meio dos professores. Sabe por quê? Irmã de oração e que orava
por todos aqueles que a procuravam, pedindo a palavra de Deus. Crente, falava como crente, agia como crente, ia à igreja, orava pelos irmãos que buscavam ela atrás de oração, desesperados muitas vezes, e deu cano em todo mundo. A turma ficou toda enrolada, sem ver o dinheiro, né? A gente tomou um prejuízozinho lá também, mas a gente decidiu deixar isso para lá. Até porque a gente tinha nada o que fazer, depois a pessoa mudou de estado, você não vai atrás disso. Mas enfim, aí nós paramos para refletir a respeito do tipo de vida, o tipo de vida que muitos irmãos têm levado, né? Nós paramos para refletir um pouco a respeito disso. Que tipo de vida, que tipo de exemplo os cristãos, eles dão no seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, meus irmãos, é um dos pontos em que mais exige o testemunho do crente. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar a respeito das consequências da presença de Deus na vida de um crente. Primeira coisa, essa atitude da professora era uma vida de crente? Era uma atitude de crente? O que os irmãos acham? Não, né, irmãos? Não. E assim, a gente não pode ter dúvida quanto a isso. A gente tem que ser unânime, a gente tem que ser firme com esse tipo de questão. Não é a vida de crente. O que Colossenses 3 fala, diz assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Isso é em Colossenses 3. A presença de Deus com o seu povo. É sobre isso que nós vamos falar. A presença de Deus com o seu povo, tá? Hoje, irmãos, nós basicamente vamos fazer o seguinte: nós vamos analisar, baseado nessa introdução, 3 características que apontam para a presença de Deus no meio do seu povo. Como é a vida de um crente? Como deve ser a vida de um crente? O que se espera de um crente? Refletiremos se essas características estão presentes em nossas vidas. Então, a partir desse ponto de partida, né, a partir daqui, nós vamos analisar quais as características devem fazer parte das nossas vidas. Nós que estamos aqui. O primeiro ponto é o seguinte: a pessoa que possui a presença de Deus obedece a Deus. A pessoa que possui a presença de Deus obedece a Deus. E aqui nós voltamos para o nosso texto, tá? De João 14. A pessoa que possui a presença de Deus obedece a Deus. A vida de um crente, a vida de um cristão, ela precisa necessariamente... Irmãos, a gente não está negociando. É isso que a Bíblia está dizendo. Não há negócio. Ou é ou não é. Então o que ele está dizendo é o seguinte: a vida do crente, a vida de quem possui a presença de Deus, necessariamente possui essas características. Necessariamente. Diz o seguinte, primeira coisa que é necessário distinguir é a presença de Deus no mundo e a presença de Deus na vida do crente. Por que é necessário distinguir essas duas coisas? Por que essas duas coisas são diferentes? Por que há 2 tipos de presença de Deus? Porque é o seguinte:
nós temos a presença de Deus no mundo. Deus, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, ele está presente no mundo. Ele age no mundo. Tanto que essa primeira definição da presença de Deus é uma presença de Deus no sentido de onipresença divina. Cristo, ele está no mundo, ele está agindo, ele age nas pessoas, por mais ímpias que elas sejam. Cristo, ele está agindo em todas as coisas, tá? Então nós temos essa primeira concepção, que a presença de Jesus, porque um dos seus atributos é a onipresença, está presente em todos os lugares, mas não é nesse sentido que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar nessa noite em um segundo sentido da presença de Deus, que a presença de Deus manifesta. A presença de Deus manifesta. Os crentes, então, eles manifestam necessariamente a presença de Deus. É algo natural. O crente, aquele que se entregou a Deus, aquele que morreu para si, ele vai manifestar a presença de Deus. Porque a presença de Deus está manifesta em sua vida. Tá? No capítulo 14, irmãos, João deixa claro que a obediência a Deus está diretamente relacionada ao amor por Jesus. É isso que ele vai dizer aqui. Ele começa dizendo o seguinte, verso 15. João 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Se, então, a gente chama isso de silogismo. Se, então, se você me ama, você obedece. Se não ama, não obedece. Não é isso? É lógica, é princípio básico da lógica. Então, se nós amamos a Cristo, primeira coisa que João vai dizer nesse trecho, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se não, não. O compromisso do crente, ele é oriundo, ele tem a sua origem no amor a Cristo. Quem não tem amor a Cristo, não obedece a Cristo e não tem comprometimento com Cristo. A obediência, de acordo aqui com João, é o mais puro indício de que Deus se manifestou em uma vida. Aquele que vive de acordo com os princípios de Cristo, esse possui e esse ama a Cristo. Se a minha vida reflete Jesus, então é porque eu de fato amo Jesus. Se não, não. Se eu não amo Jesus, a minha vida não tem nada a ver com Ele. Agora, se eu o amo, a minha vida o reflete. As pessoas olham para a gente e precisam enxergar a graça de Deus, a imagem de Jesus. Percebam o quanto isso é sério. Tem um filósofo chamado Nietzsche, muito conhecido. Esse pensamento desse filósofo permeia a forma de pensar do mundo. Tá? Segundo Nietzsche, a vida cristã mata os bons instintos animalescos do homem. Então, de acordo com esse filósofo ateu, cético, que tem um certo ranço de Jesus, de Cristo, dos cristãos, de acordo com esse filósofo, o cristianismo, ele mata os instintos animalescos do homem. O homem cristão, de acordo com ele, ateu, com rancor do cristianismo, no ponto de vista dele, a fé cristã, ela mata a animalidade humana. Ela mata a animalidade. Para ele, essa animalidade é potência, é força. Ele diz que a animalidade humana, viver como bicho, viver como animal, de acordo com Nietzsche, isso é bom. Percebam, logo, que a nossa sociedade não existiria com esse tipo de pensamento. A nossa sociedade, a forma que nós vivemos, a forma que nós lidamos uns com os outros, não existiria de acordo com esse pensamento. Qual que é a consequência disso no fim das contas? A consequência desse tipo de pensamento, que devemos voltar à animalidade, é o que dirige a forma de pensar de muitas pessoas hoje.
devemos fazer tudo aquilo que temos vontade. Devemos realizar todos os nossos desejos, não é isso? Devemos fazer tudo o que queremos. Isso é liberdade, dizem. Mas o que Cristo diz é o oposto disso. Cristo diz o seguinte, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida fora de mim. Então percebam que a forma de Cristo é completamente oposta à forma do mundo. São duas coisas completamente diferentes, dois pontos de partida completamente distintos. Para um, a natureza do homem, a animalidade, viver como bicho, é bom. Para o outro, é ruim. Para o crente, ele fala o seguinte, olha, você precisa se moldar a Cristo. Você precisa moldar a sua vida a esse Jesus. A ideia de que ser livre é fazer tudo o que quero, escraviza o ser humano aos seus instintos mais animalescos. O ser humano passa a viver como bicho. Se eu tenho vontade de comer, eu como. Se eu tenho vontade de beber, eu bebo. Se eu tenho vontade de matar, eu mato. Se eu tenho vontade de ter relações sexuais completamente sem limites, eu tenho. É isso que o mundo ensina. Faça tudo que você tem vontade. Vá. Agora, o que é óbvio, o que é lógico, é que isso tem escravizado o mundo. Os instintos mais básicos, mais animalescos, têm escravizado a humanidade. Porque o ser humano começa a viver em prol das suas necessidades mais básicas, mais animalescas. O que Cristo tem para nós é algo oposto a isso. Tanto que os países mais desenvolvidos, irmãos, isso é fácil de observar, os países mais desenvolvidos são os países que adotaram os princípios cristãos. E são os países que as pessoas mais vivem a fé cristã e aqueles princípios enraigaram nessas sociedades. Por mais que no presente alguns países, alguns povos tenham deixado a fé em Jesus, os princípios que fundamentam essas sociedades são completamente cristãos. Um amigo meu esteve recentemente na Suíça. Suíça, um dos países com maior índice de desenvolvimento humano do mundo, etc. E ele falou que lá, irmãos, eles são muito rígidos com os princípios. Ele falou, chamaram a atenção dele lá, porque ele foi entrando pela saída do supermercado. Ele viu lá a saída do supermercado, foi entrando por lá. Brasileiro, né? Aí a primeira coisa que fez, um suíço falou assim, ó, você não pode fazer isso aí não. Você está errado, um suíço qualquer. Percebam que os princípios, os conceitos de certo e errado são muito bem definidos. Porque a Suíça é um dos países que sofreu forte influência cristã. Então isso é muito fácil observar. O que você tem feito que desagrada a Deus? O que eu, o Wilton, tenho feito ainda hoje que desagrada ao meu Deus? O que eu, o Wilton, tenho feito hoje que não reflete a presença de Cristo em mim? Não reflete a imagem de Cristo em mim? O que você, meu irmão, que está aqui hoje, me ouvindo, o que você tem feito que tem desagradado a Deus? O que nós temos feito nas nossas vidas que desagrada a Deus? Somos caloteiros? Somos mentirosos? Somos adúlteros? Adúlteras? O que nós temos feito que desagrada a Deus? Precisamos pensar. O que nós temos feito que não reflete a imagem de Cristo, que não demonstram a presença de Cristo em nós? O que você tem feito que ainda hoje, a vida cristã é uma caminhada. Ela não é, passou uma fase e acabou. Né? Igual o videogame. Passa a fase e aí, zera. A vida cristã é uma caminhada. O que nós temos feito hoje ainda que desagrada a Deus? O que nós temos feito hoje ainda que desagrada a Deus, que não reflete a imagem de Cristo, que não corresponde à presença de Deus em nossas vidas? O que você tem feito que desagrada a Deus?
Quais os ídolos precisam ser destruídos na sua vida? Ídolo é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na nossa vida. O que nós estamos colocando no lugar de Deus? Às vezes o lazer, às vezes o dinheiro, às vezes bens materiais, ao ponto que muitas vezes tem missionário passando fome, enquanto nós precisamos necessariamente. É sempre a ideia do eu preciso. A gente tem muito essa ideia do eu preciso. Eu preciso de uma roupa nova. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso de não sei o quê. Irmãos, isso não é mal em si mesmo, tá? Mas muitas vezes a gente coloca o verbo precisar em coisas que não precisam desse verbo, que não deveriam ter esse verbo. Às vezes a gente mente para nós mesmos. Eu preciso daquilo sem precisar. Desfaça tudo o que afasta você da presença de Deus. No que couber a você, desfaça tudo o que afaste você da presença de Deus. Quais os ídolos precisam ser desconstruídos na sua vida? Quais os ídolos? O que precisa ser desfeito na sua vida? O que nós precisamos derrubar? Qual ídolo, qual altar nós precisamos derrubar? Para que Jesus assuma o lugar que lhe é devido. O que você precisa desfazer na sua vida essa noite? O que nós precisamos fazer? Segundo ponto. A pessoa que possui a presença de Deus aguarda alegremente a sua volta. O que João irá nos dizer aqui, meus irmãos? Versos 18, 19 e 28. Verso 18 ele diz o seguinte. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. 19. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está dizendo aqui duas coisas. Eu voltarei a vocês. Eu voltarei a vocês. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, virá a minha crucificação e eu estarei com vocês novamente. E a segunda coisa que Jesus está dizendo aqui é a respeito da sua segunda volta definitiva. Jesus está dizendo duas coisas. Vão me crucificar. Ele sabia, ele tinha ciência disso. Os discípulos não, mas ele tinha ciência. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou, mas eu voltarei. Voltarei para estar junto com vocês aqui novamente. E eu voltarei definitivamente, depois. Jesus está assentado junto ao Pai e voltará. Jesus ele nos deixou por um instante, mas logo, logo virá novamente. A pessoa que possui a presença de Deus aguarda alegremente a sua volta. Sabemos que Cristo retornará. Sabemos que Jesus voltará. O mundo no qual vivemos, irmãos, é um mundo desesperançado. O mundo no qual vivemos não há esperança. Ao mesmo tempo que um homem passa a viver como bicho novamente, ao mesmo tempo que um homem passa a viver em prol de satisfazer as suas necessidades básicas, o ser humano, ele tem perdido a sua esperança. O ser humano tem perdido sua esperança. A humanidade tem perdido sua esperança. Nós vimos isso recentemente na pandemia. Quem não tinha Cristo entrou em parafuso. Quem não tinha Cristo chegou ao ponto de enlouquecer. Eu tenho alguns amigos psicólogos, eles falaram assim, olha, eu nunca tive tanto trabalho na minha vida. Pelo menos alguém lucrou. Os psicólogos e os psiquiatras. Tá? Disseram o seguinte, eu nunca tive tanto trabalho na minha vida. O que tem de gente procurando, desesperada, desesperançados. Desesperançados. A mensagem do Evangelho traz a esperança para o coração do homem. Jesus traz esperança para o coração do homem. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não há esperança. Sem Deus não há esperança. Sem Deus é comer, beber e viver em prol de seus instintos mais básicos. Porque a vida não tem sentido.
Alguns dizem que é hedonismo, mas tem nada a ver com hedonismo, né? Hedonismo não é isso. Sem Cristo não há esperança. O ser humano pode buscar onde for. Não há esperança. Ou é ou não é. Ou tem esperança ou não tem. E quando a coisa aperta, a gente vê isso. Quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia, a gente vê isso. O crente, ele continua esperando. Ele continua esperando em Cristo. Ele continua esperando a manifestação de Deus. Ele continua esperando Deus trabalhar por meio da inteligência, por meio da sabedoria do homem, para desenvolver solução. O crente espera que Deus trará a resposta. Espera que Deus agirá. De acordo com Max Scheler, um outro filósofo, os sentimentos, observem coisa interessante, os sentimentos são o que dão significado à vida. De acordo com esse filósofo, crente, os sentimentos, por meio dos nossos sentimentos, dados por Deus, nós damos às coisas, nós damos às pessoas significado e sentido. Observem o seguinte, qualquer mãe é capaz de comprovar isso. Qualquer pai é capaz de comprovar isso. Os sentimentos por seus filhos é o que faz com que a sua vida tenha sentido. Claro, primeiramente Deus, tá? Do ponto de vista terreno, os sentimentos são o que fazem as coisas ter sentido e significado. Uma pessoa traumatizada, o que é? É uma pessoa que teve um sentimento negativo com determinada coisa. Não é isso? Não é isso? Uma pessoa traumatizada é uma pessoa que internalizou um sentimento negativo com aquilo. Por exemplo, provavelmente uma pessoa que tem medo de barata, pavor de barata, viu alguém desesperado ao ver uma, em algum momento. Tá? Normalmente é assim que se desenvolvem as fobias, né? A pessoa viu uma reação extremada de alguém e passou a ter medo daquilo também. Claro que há medos despertados também, naturalmente, mas há esse tipo de medo. Há esse tipo de alegria também. As nossas alegrias, normalmente, são extraídas de momentos bons, que nós julgamos bons. Por que nós julgamos bons? Porque os nossos sentimentos foram bons naqueles momentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque as melhores memórias que temos são aquelas que nos marcam emocionalmente e não materialmente. A mensagem da cruz, meus irmãos, ela é a mensagem que nos traz o sentimento de esperança. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu não devo sofrer. Quando eu olho para a cruz de Cristo, como aquela que está ali atrás, eu devo ter esperança. Cristo não morreu para me fazer sofrer. Cristo morreu para me fazer ter esperança. Dizendo o seguinte, olha, eu vou voltar para estar junto com vocês novamente. A pessoa que possui a presença de Deus aguarda alegremente, com esperança, a volta de Cristo. Se Cristo não voltar antes da nossa morte, vamos nos deparar com Ele no céu. Amém? A humanidade busca esperança a qualquer preço. A ausência de fé provoca crises. Alguns colocam sua fé em mitos, lendas científicas. Por exemplo, é comum circular em revistas, coisas do tipo, alguém que diz que não vai morrer mais. Tipo o pastor que trouxe recentemente um caso assim. A pessoa fala, não, eu vou desenvolver um método científico, eu vou trazer uma solução científica para que eu não morra mais. Isso é desejo de ter esperança. Isso é necessidade de esperança, se manifestando de diversas formas na humanidade. Inclusive nos mitos científicos. Vamos resolver todos os problemas. Na modernidade, modernidade que eu falo século XVIII, XIX, foi essa ideia que permeou a humanidade. Vamos resolver todos os problemas. Vamos solucionar todas as crises. Até que veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial e jogou o homem
botou o ser humano com a boca no pó novamente, porque viu que a ciência, de fato, não trouxe solução. Resolve algumas coisas e provoca outros problemas. O cobertor é curto. O cobertor é curto. Outros desistem de encontrar esperança. Há quem desista. Há quem simplesmente fale, não tem sentido, não tem significado, vamos comer, beber e fazer tudo que temos vontade, porque não há esperança. A vida daqueles que creem em Deus é uma vida de esperança. É nosso dever compartilhar a nossa esperança. Temos esperança, irmãos. Temos esperança. Continue firme, continue apegado a esse Cristo. Continue esperando a volta bendita e gloriosa do Senhor. Devemos ter a nossa esperança em Jesus. Ele é a nossa esperança. Passamos por lutas, passamos. Passamos por dificuldades, passamos e passaremos. Mas Ele é a nossa esperança. Não perca a sua esperança. Continue firme nesse Cristo. E terceiro e último ponto, a pessoa que possui a presença de Deus entende que haverá oposição a ela. Não seja ingênuo, meu irmão. Não seja ingênuo, minha irmã. Em achar que o mundo vai simplesmente te abraçar e falar assim, ó, você compartilha dessa fé, que interessante, que legal. Não vai. Em algum momento, a coisa vai pegar. Em algum momento, vai ter que separar o joio do trigo. E se esse momento demandar a sua honestidade, esteja firme. Não abra mão. Não abra mão. Continue ali, naquilo que você acredita. Continue firme nessa esperança que você tem. Não abra mão. A pessoa que possui a presença de Deus entende que haverá oposição. Em algum momento haverá oposição. Sempre que você comparar a ética cristã com uma ética secularizada, mundana, vai haver oposição. Vai haver oposição. Não seja ingênuo. Achar que o mundo simplesmente vai te abraçar, vai te acolher por meio da sua fé. Não vai. E quando tiver esse confronto, quando tiver esse conflito, esteja firme naquilo que você acredita e diz acreditar. Que a presença de Deus esteja de fato com você. Que a presença de Deus esteja de fato na sua vida. O príncipe desse mundo, é isso que João vai dizer. Olha só. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo, verso 30, o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. 31. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. Esteja preparado, porque em algum momento isso vai ser necessário. O príncipe desse mundo vem para deter Jesus. O príncipe desse mundo vem para se levantar contra a igreja de Cristo, contra os crentes. Tanto lá atrás, como hoje virá. Ainda que de forma mais velada, hoje tem sempre uma brincadeirinha, né? Ah, crente, não sei o quê, uma piadinha. É velado. Em algumas vezes, em outras não. Em outras vezes, nós vamos ver que são perseguições expostas, claras, diretas. Os martírios cristãos, no tempo de Nero, em Roma, eram muito comuns. Crente, eles pegavam crente, colocavam no Coliseu, o famoso Coliseu romano, para que fossem devorados por leões. A diversão daquele povo, olha o nível de degeneração, de animalidade, ao qual nós estamos voltando atualmente. A diversão daquele povo era ver crente ser triturado por leões. Era a diversão deles. Faziam brincadeira, chacota lá, não conseguiu correr. A diversão era ver crente sendo triturado por leões. Outra diversão que eles tinham, sabe qual era? Quando Nero, no primeiro século, começou a pegar os crentes e colocar em postes.
e colocar óleo e tocar fogo para iluminar as noites de Roma. Pegavam crente, botavam no poste, colocavam um pouquinho de óleo só para dar o fogo. E iluminava as noites em Roma. No primeiro século. Isso eram os nossos irmãos. Esses eram os nossos irmãos. Aqueles que deram as suas vidas para que a igreja estivesse aqui hoje. E nós ouvindo a palavra de Deus. Hoje, nós temos, além das perseguições veladas, as mortes de missionários. É comum hoje ainda, em algumas partes do mundo, a morte dos nossos missionários. Aqueles que vão para pregar o evangelho, aqueles que vão para abrir igrejas em determinados locais. É comum a morte deles. O assassinato, às vezes em massa, dos cristãos. Devemos nos assustar se o mundo no qual vivemos não tentar nos impedir. Irmãos, se o mundo deixar de tentar nos impedir, esse é um mau sinal. Se o mundo falar assim, vem para cá, não tem problema não. Vamos viver tudo que a gente vive. Vem para cá também. Nós somos inclusivos. Vamos levar uma vida de pecado. Vamos levar uma vida de mentira, de engano, de adultério. Vem para cá. Se essa turma começar a nos chamar, e a igreja e o crente simplesmente achar que está tudo bem, é aí que mora o perigo. Não ache que está tudo bem. O mundo está tentando diluir a igreja. Os princípios do mundo estão tentando aniquilar os princípios de Cristo. Isso se dá com a série no Netflix. Isso se dá com o filme. Isso se dá com aquilo que os filhos dos irmãos, às vezes que os irmãos, assistem. De fato, traz o diabo para dentro de casa e fala assim, tome, entre, que é seu. Aí mora o perigo. Quando nós começamos a aceitar que o mundo nos coloque junto com eles. A perseguição, o martírio, isso não tem perigo. Estamos aqui. E vamos estar aqui se vier. Agora o perigo é quando nós passamos simplesmente a fazer parte disso tudo que está aí. Aí mora o perigo. Aí a gente vira o crente caloteiro, aí a gente vira o mentiroso, aí a gente quer ganhar dinheiro a qualquer custo, e assim nós estamos destruídos. Haverá oposição. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós estejamos prontos no momento dessa oposição. Só para concluir, a pessoa que possui a presença de Deus obedece, de acordo com João. A pessoa que possui a presença de Deus aguarda alegremente a sua volta. E terceiro e último ponto, a pessoa que possui a presença de Deus entende que haverá oposição a ela. E é isso mesmo. Estaremos aí. Como nós precisamos da presença do Senhor. Como precisamos da presença do Senhor na nossa vida. Tantas lutas, tantas dificuldades, um mundo tão complexo, um mundo que se levanta, às vezes que nos abraça, nos acolhe, mas visando destruir tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Que o Senhor nos fortaleça. Que nós não sejamos diluídos. Que nós não sejamos diluídos, Deus. Que a nossa fé esteja firme no Senhor. Que quando for preciso, estejamos prontos a morrer pelo Senhor se necessário. Porque nós já morremos para nós. O Senhor vive em nós. A presença do Senhor vive em nós. A graça do Senhor vive em nós. Que o Senhor abençoe os meus irmãos. Que o Senhor prepare os meus irmãos. Que o Senhor esteja na direção dessas vidas, das nossas vidas. Que sem o Senhor nós estaremos completamente perdidos. Que o Senhor esteja conosco, Deus. Que a graça, que o milagre do Senhor nos ensine
e nos molde, nos prepare para lidar com tudo aquilo que nós estamos precisando enfrentar hoje. O Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.